Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tchilili. Hoje o nosso assunto é um assunto que preocupa muita gente, são os cantinhos perfeitos, aqueles cantinhos que encontram as costurinhas que ficam sempre bem certinhas. É óbvio que a experiência conta, quanto mais a gente faz, mais perfeito vai ficando, a gente vai aprendendo os macetes, a gente vai sabendo como a máquina se comporta, porque às vezes você mira num ponto, ela costura no outro, então a gente vai aprendendo o pezinho, a agulha, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas também tem técnica para a gente aprimorar e para ficar o cantinho batendo bonitinho, bem certinho. Eu costumo dizer que tem que ficar bonitinho, mas o importante é o capricho. Às vezes sai um pouquinho fora, não se estressa com isso. Faz por prazer, faz gostando de fazer, que já tá de bom tamanho. O que importa é o capricho. Não é 100% dos cantinhos que vão bater, mas a gente tem que saber que nós somos só humanos. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para aprimorar, para deixar mais certinho, mais exato, os quadradinhos de triângulo perfeito. Esses quadradinhos aqui eu cortei com 8 centímetros, tá? Então eu cortei azul de um lado uma cor, outro lado outra. Coloquei os dois quadradinhos direito com direito e fiz uma costurinha no que eu costumo chamar de fazer bandeirolas. Eu costurei um lado e voltei pelo outro. Eu uso margem de costura de meio centímetro, então os meus quadrados agora vão ficar com 7 centímetros. Vou separar aqui. A facilidade da gente fazer nesse método é que é muito mais rápido. Com bastante rapidez a gente faz tudo, costura tudo, num instantinho fica tudo pronto, tá? Então, eu já costurei aqui, olha, no centro, de um ângulo a outro, eu fiz um traço. Por mais que a gente capriche no corte, sempre fica, como nesse aqui, olha, um pouquinho deslizado. Ou às vezes a costura, como nesse aqui, fica um pouquinho torta. Então, sempre acontece alguma coisinha. Por mais que a gente capriche e por mais experiência que a gente tenha. Isso é normal. Então, costurei dos dois lados aqui do traço que eu fiz, de um ângulo a outro. E aí, como eu disse para vocês, eu cortei com 8 para ficar com 7. Se você usa a margem de costura de 0,75, faz o mesmo procedimento que você costuma fazer. O que importa é que você saiba o tamanho final que você quer o seu quadrado. Então, aqui, como eu quero de 7 centímetros, olhem, eu estou colocando a linha onde marca aqui 7 centímetros, essa linhazinha aqui, ó, esse aqui do meio, exatamente em cima da linha da costura, tá? Levemente, um pouquinho para baixo. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque conforme o ângulo que a gente vê, eu estou olhando daqui para lá e estou arrumando perante a minha visão. Olhando no outro sentido, pode ser que represente que está um pouquinho fora, mas para mim está absolutamente correto, bem certinho em cima. E aí, o que eu vou fazer é refilar os dois lados. Então, eu vou segurar firme aqui, olhem, e vou passar o cortador num lado e no outro. Automaticamente, eu prefiro ainda assim, antes de abrir, porque eu acho que ele preserva mais. Depois que a gente cortar aqui no meio, quem nunca fez o quadradinho de triângulo perfeito, eu vou cortar no meio e quando eu abrir, eu vou ter esse quadrado formado por dois triângulos. Esse quadradinho que é chamado de quadrado de triângulo perfeito. Então, eu vou fazer o outro lado, porque se eu cortar no meio, ele já dá uma bauladinha. Então, é preferível fazer antes de cortar o meio. Então, coloquei, olhem, bem certinho. Posso deixar sobrar um tantinho para um lado e um tantinho para o outro, porque aí com certeza vai ficar mais perfeito. Já arrumei direitinho, opa, corto de um lado e corto do outro. O que acontece, opa, tinha um pouquinho fora do lugar aqui. Minha mão esbarrou na mão do cameraman. Então, olhem, cortei dos dois lados e aí sim eu vou cortar aqui no meio e eu já tenho os dois quadradinhos bem perfeitos. Então, cortei aqui, essa é a régua quadrada. Essa régua é uma régua que funciona como qualquer outra régua que a gente tenha. Ela tem marcações de 1 em 1 centímetro, na horizontal e na vertical. Continua mesmo aqui onde tem essa marcação em ângulo aqui,
continua a marcação de 1,5 centímetro e de meio centímetro nos dois sentidos, na horizontal e na vertical. Então, eu posso usar ela como uma régua comum. Aqui em volta, a gente tem as marcações de centímetro, tá? E essa marcação em ângulo é feita de uma forma que aqui é que fica o tamanho certo. Então, aqui, daqui até aqui tem 5 centímetros, por isso que aqui, às vezes, representa que ela é um pouquinho menor. Na verdade, aqui não tem 1 centímetro de distância um do outro. O centímetro é medido aqui, porque ela é desenvolvida exatamente para fazer para deixar perfeito o quadradinho de triângulo perfeito, para a gente poder deixar ele o mais perfeito possível, com muita facilidade. Eu tô com ferro ali, não coloquei a minha tábua aqui, mas dá pra ver, olha, ele fica perfeitinho, daí é só cortar as sobrinhas aqui. É importante também, na hora de passar ferro, não deixar vincar assim, olha. Eu tenho que, e nem vincar aqui certo e ali torto, porque eu vejo que isso acontece muitas vezes, ele fica aqui bem vincado bem na linha da costura e aqui fora. Então, a gente tem que fazer o vinco ir do início até o fim bem perfeitinho, tá? Então, vinquei aqui os dois. Na hora de juntar, a gente corta aqui, olha, esses biquinhos, essas sobrinhas aqui. Essas pontinhas que às vezes podem atrapalhar na hora da costura. Vou cortar aqui, ó. Epa! Só pôr um pouquinho mais de força. E aqui, olha, vincar bem pra ficar bem perfeito, pra ele poder se encontrar. Aí, vamos supor que eu vou costurar um com o outro aqui. Eu vou fazer com que eles coincidam também aqui na horizontal. Da mesma forma que a gente junta na hora de costurar um quadradinho com o outro reto, e a gente faz as costuras ficarem um para um lado e outro para o outro, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu empurro um pouquinho, olha, eu tenho certeza absoluta que um tá bem certinho na direção do outro. Depois que a gente costurar, passar uma costura aqui, pode pôr um alfinetinho aqui, passo uma costura, e esta costura é importante que ela vá paralela à borda, não importa a margem de costura que você use, ela tem que começar com meio ou com 0,75 ou com um quarto de polegada, do início até o fim. Às vezes, a maior parte das vezes, eu vejo que principalmente as pessoas que são principiantes, quando chega no finalzinho, solta, e aí o que acontece é que a costurinha fica um pouco menor aqui. Então, coloca a sua mão aqui na lateral e guia do início até o fim. A costura tem que ser perfeita, paralela do início até o fim. Não só para os cantinhos darem certo, mas também para a medida dar certo, porque patchwork é matemática pura. Se você roubar 1 milímetro aqui, 1 milímetro ali, é um efeito cascata. Do início até o fim vai aumentando, e aí tem que corrigir no final e tudo mais. Eu tenho um aqui embaixo, olha, que não tá pronto ainda. Aliás, gente, esse aqui é do Quilting Box, agora do mês 5, 6. O Quilting Box do mês 6. Como eu já estou adiantada, às vezes eu me perco. Para vocês verem como a gente capricha, pensa muito bem, eu tinha feito esse, gostei, mas não me impressionou, e aí eu troquei os tecidos para ficar essas cores. A gente pensa muito também nas aplicações, então tudo conta a história, tudo é bem linkadinho. Esse bloco aqui chama-se Road to California. É uma história super bacana. Todos os livros têm história. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já que eu tô falando de história. Esse é o primeiro fascículo. Então, aqui nossa primeira história foi a história realmente do patchwork, do quilting, como é que ele começou. E aqui a gente tem também a história do Nine Patch, que é o bloco do mês no primeiro mês. E aqui o trabalho do mês, que esse é o trabalho do mês 6, esse aqui foi o trabalho do mês 1. Então, Quilting Box é um clube de assinatura. Se vocês tiverem interesse, clica aqui, olha, quem tá assistindo a gente no YouTube, quem tá assistindo no Facebook pode clicar aqui embaixo, que tem todas as informações, é só depois ligar pra cá. Deixa eu já falar o número do telefone, 11 2936 3845 e 11 2262 3845. Fala com o Manuel. Se quiser mandar um e-mail, é zerbinati@me.com, tá? Então, voltando, olha, esse aqui foi o que eu fiz primeiro. Às vezes eu faço 2, 3, porque
é um processo bem carregado de carinho, bem pensado. A gente sempre testa, não deu certo, faz com o outro e aí por diante. Então aqui, olha, o que eu quero mostrar para vocês é que sobra um tantinho aqui, tá vendo? Olha, esse tanto que sobra é a minha margem de costura para costurar agora no próximo ou para pôr o viés e ficar o acabamento direitinho. Então isso também tem que acontecer. Não cortem, gente. Eu já tive alunos que sem perguntar, cortou porque achou que estava errado, e se você cortar, na hora de costurar, o que vai acontecer é que você vai perder o bico. Então, para ficarem os cantinhos bem certinhos, corrige, né, de triângulo perfeito, corrige com a nossa régua quadrada, tem a venda lá no nosso site, que é o panoxadrez.com.br, capricha na costura, faz a costura paralela do começo até o fim, passa direitinho, capricha desde o início, capricha no corte, capricha na costura, capricha no passar a ferro, capricha refilando, deixando bem certinho com a régua, que aí vai ficar o mais perfeito possível. Se ainda assim der uma escorregadinha, não tem problema. Você já pôs carinho, então isso é o que importa. Como eu volto a falar, gente, não é perfeito mesmo, então sempre fica alguma coisinha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Era uma coisa que já tinham pedido faz tempo, como usa a régua e também como é que a gente faz para deixar os cantinhos bem bonitinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima.